Fala, povo! Tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo por aí? Bom, seguinte, trouxe hoje o módulo 17, frente 2 de vocês, continuação aí do estudo de regiões, né? A gente vai falar um pouquinho de região norte, dentro dos aspectos humanos e aspectos econômicos dessa região, tá? E a ideia é discutir mais a questão dos exercícios, tá? Então, esse capítulo, ele traz exercícios muito interessantes, muito importantes aí para a gente poder conversar e discutir, beleza? Bom, então, primeiro, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa primeira imagem aí, né? Que a ocupação da Amazônia, ela conta com um aliado muito importante, que é a questão dos rios. Você pode perceber que essa ocupação, que vai ser baseada aí na construção de vários fortes e também de alguns núcleos econômicos específicos, como, por exemplo, o núcleo econômico da borracha, do desenvolvimento da pecuária. Você pode ver aqui, por exemplo, a ilha de Marajó, que é essa ilha, uma ilha de formação sedimentar, onde nós temos uma forte criação de pecuária extensiva, no caso, a pecuária dos búfalos, né? A pecuária bubalina. Mas, no geral, a construção, e você pode perceber isso também por muitas datas, né, que vão aparecendo, elas ocorrem justamente por conta dos rios, que serão utilizados ali como meio de transporte principal. Serão e ainda é utilizado. Por exemplo, se eu fosse puxar esse contexto da ocupação da região norte para um contexto mais atual, eu traria, por exemplo, a questão da pandemia, do Covid-19. E como que essa pandemia ela vai se espalhar pela região norte, inclusive contaminando aí populações indígenas, né? Populações tradicionais da Amazônia, justamente pelo desenvolvimento dessas hidrovias, né? Então, no caso, as hidrovias elas terão um forte papel também na disseminação dessa pandemia. Beleza? Então tem aí algumas coisinhas para vocês, algumas questões que me interessam, como, por exemplo, a fundação do forte no século XVII, né, o forte do Presépio, na região de Belém, a presença depois dos missionários, que vão aparecer colonizando e servindo também como fonte de povoamento, o ciclo da borracha do século XIX, que vai prosperar, né, inclusive vai dar muito dinheiro para a cidade de Manaus. E depois nós temos aí a exploração mineral com alguns projetos, aberturas de rodovias, a construção da Zona Franca de Manaus, que a gente vai estar discutindo no decorrer da aula. Beleza? Um símbolo auge, né, do dinheiro da borracha, sem sombra de dúvidas, é a construção desse teatro na cidade de Manaus, que representa aí todo o dinheiro trazido pela borracha. Tá bom? Agora, nas características populacionais, vamos observar aí, né? É óbvio que na região norte não se tem uma população muito grande. Por exemplo, se a gente for analisar esses dados, população de 2000 e de 2010, olha a região norte, ela salta de 12 para 15 milhões. Então, em 10 anos, ela teve um crescimento aí de mais ou menos uns 2 milhões e meio de pessoas. Agora, olha na região centro-oeste, né? Ela também salta de 11,5 para 14. Então, cresceu um pouquinho mais. Por que eu estou chamando a atenção do centro-oeste? Porque o vestibular da Unesp e da FUVEST, eles já trouxeram alguns gráficos que indicam a comparação da população brasileira e também o crescimento da população por regiões. E é muito interessante a gente perceber que, percentualmente, tanto a região norte quanto a região centro-oeste, que tem números populacionais absolutos muito próximos uns dos outros, cresceram muito juntos, tá? Cresceram de uma forma bastante similar. É claro que a região centro-oeste ela acaba se tornando muito mais atrativa do ponto de vista econômico, apesar da população norte ser, da região norte ser uma população maior. Agora vamos considerar aí, né? A região norte ela tem cerca de 7 estados: Tocantins, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e
e Amazonas, 7 estados, tá? Enquanto a região centro-oeste possui ali cerca de 4 unidades federativas. Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Beleza? Em termos urbanísticos, a região ela é pouco hierarquizada. Então, nós temos Manaus como sendo uma metrópole aí regional. Agora, isso me chama muito a atenção. Tá? Se fosse alguns anos atrás, me chamaria mais atenção ainda. Hoje, nem tanto, tá? Pela questão do cenário político brasileiro. Então, por exemplo, até uns 2 anos atrás, era 99,9% de certeza que iria aparecer na prova do Enem as populações tradicionais, como, por exemplo, a população ribeirinha, a população indígena, a população quilombola, os caiçaras. Hoje parece que essas populações tradicionais elas ficaram bastante esquecidas, tá? Mas ainda assim eu não vou deixar de fazer essa pontuação para vocês e de colocar as devidas críticas. Então, por exemplo, as populações ribeirinhas são populações que ocupam as margens dos rios. É muito comum na Amazônia isso, tá? Sofrem bastante, né, com a falta de infraestrutura, com a questão de saneamento básico, né? Hoje, com os estudos feitos de saneamento básico no Brasil, indicam que a região norte tem uma população gigantesca sem acesso ao saneamento básico. E aí nós temos a cidade de Manaus, que se localiza bem na confluência do Rio Negro com o Rio Solimões, ou seja, as margens do Rio Amazonas. Tá? E eu acho que é a cidade de maior representatividade, juntamente com a cidade de Belém, relacionada ao estado, à região norte. Tá bom? E temos as questões também das terras indígenas. Bem, então o que acontece com as terras indígenas? Olha, as terras indígenas, as reservas indígenas, elas pertencem à União. Tudo bem? Ou seja, é dever do Estado, é dever da União que ela possibilite ao indígena se desenvolver culturalmente, socialmente e economicamente. Mas essas terras pertencem à União. Tudo bem? De forma constitucional, é um direito do indígena ocupar essas áreas. O que a gente tem percebido nos últimos anos? Que muitas dessas áreas, né, que já são demarcadas, que já são regularizadas, porque outras que estariam para ser regularizadas, com certeza nesse governo não será, tudo bem? Isso é a palavra do próprio presidente Bolsonaro, ele não concorda com essa demarcação de terra indígena. No entanto, essas reservas indígenas, elas têm sido fruto da invasão de muitas minerações, de muitos mineradores ilegais. Tá? De novo, a gente precisa voltar. É discurso do presidente, é fala do presidente, tá? Não é politicagem minha aqui. O presidente já disse, já tentou regularizar a mineração ilegal nessas terras indígenas. Ele é a favor, inclusive, que essas terras indígenas sejam regularizadas para fins de mineração. Bom, qual é o meu posicionamento? Meu posicionamento é que essas reservas indígenas, além de serem reservas indígenas, são reservas ambientais, são unidades de conservação. E assim, na minha opinião, deveriam continuar sendo. Tudo bem? Bom, mas daí assim, é importante que a gente deixe claro que cada pessoa imagina de um jeito, eu não consigo ver o outro ponto de vista. Tá? Ou seja, liberar, por exemplo, a garimpagem, o desmatamento, nessas áreas de conservações ambientais. Até porque eu imagino que dá para se ganhar muito mais dinheiro de forma sustentável do que na própria exploração, beleza? Bom, e aí o que acontece? Quando você tem o adentramento, né, desses mineradores e também dos muitos grileiros, tá? Quem que são os grileiros, né? Os caras que se apropriam indevidamente dessas terras. Você pode perceber que os conflitos pela posse da terra, eles começam a se intensificar. Então nós temos aqui onde existe o chamado arco do desmatamento, já que o desmatamento da região amazônica ele ocorre de forma periférica, também o arco da violência, ou seja, onde encontramos o maior índice de assassinatos
né, de conflitos por ordem da terra. Você pode perceber que tanto o estado do Amazonas quanto o estado do Pará são estados que se destacam muito, né, nessa questão relacionada ao assassinato. E a gente sabe quem que morre, tá? Com certeza não são os grileiros nem os grandes fazendeiros, mas sim os povos indígenas, as pessoas mais pobres aí, as pessoas mais vulneráveis. Beleza? Do quadro econômico da Amazônia, dá para a gente destacar o extrativismo vegetal e principalmente o extrativismo mineral. A pauta aqui da economia é o extrativismo mineral. Tudo bem? Saiu um pouquinho fora da formatação, mas do ponto de vista vegetal nós temos a poaia, a castanha, a madeira, as ervas medicinais, a borracha, o guaraná, né? Que são todos produtos da Amazônia, típico da Amazônia, não necessariamente brasileira, tá? Agora, do ponto de vista mineral, nós temos ali um rico subsolo, né? Temos a Serra dos Carajás, por exemplo, que tem ferro, que tem manganês, né? Que tem ouro. Nós temos reservas de urânio, de estanho, que vai gerar cassiterita, a bauxita, que vai dar o alumínio, muita bauxita nessa região, né? A bauxita, que a partir de um processo de eletrólise é transformada em alumínio, portanto, a bauxita é uma usina que a gente chama de energointensiva, ou seja, de enorme consumo de energia, tá? Além de também petróleo na bacia de Urucu e minerais preciosos como o diamante, beleza? A pecuária ali, eu mostrei para vocês a questão dos búfalos na ilha de Marajó, e do termos da agricultura, eu posso pensar em 2 pontos, né? Primeiro, a questão da subsistência, então aquela que é produzida para o próprio consumo, sendo aproveitada as áreas de várzea, principalmente para o desenvolvimento da risicultura, e tem também uma cultura ali comercial, mas não se esqueça que você tem um agronegócio invadindo essa região, tá bom? Temos também ali uma questão histórica da exploração da seringueira, né? A seringueira, a Héveas brasilensis, esse B ali tem que estar pequenininho, tá? Tem que estar minúsculo. Agora que eu vi que ele está maiúsculo, Héveas brasilensis, ele tem que estar menorzinho. Mas a gente sabe também que o ciclo da borracha ele foi um ciclo histórico. E o que acontece, né? A borracha no século XIX, ela deu um boom muito grande econômico, né? Do século XIX para o século XX, mas as mudas foram roubadas daqui do Brasil e elas foram levadas lá para o sul e sudeste asiático, onde elas foram introduzidas num sistema organizado da plantation. Então, o que acontece? Quando ela foi introduzida de forma planejada, né, na plantation, a produção de lá, obviamente, mais organizada, mais ordenada, suplantou a organização, a produção brasileira. Tudo bem? Temos aí como um dos maiores símbolos da luta, inclusive, né, do extrativismo vindo da seringueira, que é o Chico Mendes, que foi assassinado justamente por denunciar os abusos. Então, essa é a extração do látex, né, que é retirado aí da Héveas brasilensis, uma das principais árvores que pode gerar matéria-prima da borracha. Temos a castanha do Pará. Aqui tem algumas anotações para vocês, mas o que eu quero comentar com vocês da castanha do Pará é que se tornou um crime federal desmatar uma castanheira do Pará. Por quê? Porque antigamente os caras chegavam, cortavam a castanheira e deixavam a madeira lá ou levavam embora, tá? Então hoje não se pode mais desmatar a castanheira, né? Aí nós temos outras questões como, por exemplo, a malva, né? A malva, que algumas inclusive são tóxicas, né? Mas elas são utilizadas aí ou como ornamentais ou também de forma comestível, como por exemplo em saladas, tá? O guaraná, que é utilizado aí principalmente pela sua grande quantidade de cafeína presente. O jatobá, que não é encontrado apenas na Amazônia, mas também na Mata Atlântica, tá? Inclusive, eu não sei se vocês já comeram jatobá, ele é utilizado também como legume, ele é muito fedido. Eu particularmente nunca comi, não tenho nem vontade de comer, mas a madeira dele ela é utilizada principalmente para fazer vigas de casa. O cupuaçu,
né? Que aí serve para a gente como fruta, como sucos, como sorvetes, né? Na produção, inclusive, de chocolates. Ele é patenteado aí por uma indústria japonesa, inclusive. A poaia, que faz parte de um ciclo, né? Onde o cidadão trabalhava na colheita da castanha, depois da poaia e depois da seringueira, né? A carnaúba, já encontrada na região da Mata dos Cocais, a carnaúba, que é chamada de árvore da providência, eu acho que você deve estar imaginando por quê, né? E a explicação está aí com todos esses subitens, já que ela pode ser utilizada nos mais diferentes meios. Um dos fatores principais dela é a cera de carnaúba, utilizada aí como cosméticos, tá? Na indústria de cosméticos. Essa é a Mata dos Cocais, que a gente pode ver representada pelo persilau também, tá? O babaçu, que já tem os coquinhos, né? O babaçu, que ele é utilizado tanto na indústria alimentícia quanto na indústria de cosméticos também, a partir de um óleo que será produzido. E alguns projetos minerais, que vocês já devem ter discutido lá na frente 1, como, por exemplo, o projeto Trombetas, tá? Região do Trombetas, principalmente a cidade chamada de Oriximiná, né? Então, o Vale do Rio Trombetas, né? O Vale do Rio Trombetas, está escrito Amazonas ali, mas agora que eu vi, tá errado, tá? É Pará. Por favor, coloque aqui, é Pará. Tá nessa região aqui, ó, Oriximiná, estado do Pará, tá? O Rio Trombetas, ele é um afluente do Rio Amazonas, mas não está no estado do Amazonas, tudo bem? Ele está no estado do Pará. Então, o Oriximiná, por que é muito importante você guardar isso? Por conta da enorme produção de bauxita. Inclusive, muitas hidrelétricas vêm sendo construídas nessa região justamente para atender a demanda energética dessas indústrias energointensivas, tá? O projeto Jari, que é um projeto muito interessante, que fica instalado justamente na foz do rio Jari, né? Que é também um afluente do rio Amazonas. Olha a foz do rio Amazonas aqui. O projeto Jari, que tem extração, teve um forte desenvolvimento durante a década de 70, né? Era um norte-americano, Daniel Ludwig, que controlava o projeto Jari, e ele mandou vir do Japão 2 plataformas que atravessaram o Atlântico todo. Uma tinha uma indústria de celulose e outra uma termoelétrica, para poder trabalhar com, principalmente, celulose, tá? O que o Jari ele extraía e que tem a ver com a indústria de celulose? O caulim, que é uma argila branca, utilizada, inclusive, para esbranquiçar o papel na indústria celulose, tá? Mas o Jari tinha outras coisas por trás. Ele tinha também a questão da pecuária, da risicultura, né? E era um projeto muito mal visto a olhos nacionais, principalmente no período da ditadura, porque tinha-se o medo da internacionalização da Amazônia. Beleza? Há um tempo atrás, nós tivemos também a questão da reserva de Renca. Renca já está localizada ali entre o Amapá e o estado do Pará, né? Renca, que significa Reserva Nacional de Cobre e Associados. Ela ficou muito famosa na época do Michel Temer, agora no mandato dele no final, em 2017. Por quê? Porque o Temer ele baixou 2 decretos. O primeiro decreto legalizando a exploração mineral em Renca. E o segundo decreto foi revogando esse decreto por conta da opinião pública nacional. Então, o que acontece? Isso ficou muito mal visto, as redes sociais fizeram uma pressão muito grande e ele voltou atrás e tirou o decreto que autorizava a exploração em Renca. Por quê? Porque Renca ela é uma reserva ecológica, ela é 2 reservas estaduais, ela é reserva indígena e os caras ainda queriam simplesmente liberar a extração de
minérios aí, tá? Temos o projeto Carajás, um projeto importantíssimo, né, que se localiza na Serra dos Carajás. Então, daqui do Pará, eles exportam esse minério de ferro pela estrada de ferro dos Carajás, que chega até o porto de Itaqui, em São Luís, da onde esse minério de ferro segue para exportação em direção à China, tá? E esse é o Carajás, tá? Estou trazendo isso para vocês de uma maneira mais rápida, porque é um assunto que vocês já discutiram em indústria extrativa mineral, tá? Então, só para você ver o tamanho do impacto que é o projeto Carajás, conhecido aí pelas enormes reservas de minério de ferro, de manganês, de ouro, principalmente de ferro, tá bom? Um dos projetos que eu acho muito interessante é o projeto Calha Norte. Esse projeto, que é um projeto militar de 1986 do governo José Sarney, né? Ele visa a ocupação dessa área fronteiriça do Brasil e com isso foram construídas algumas bases militares ao longo dessa fronteira. Junto com o projeto Calha Norte, foi introduzido um outro plano que pega essa região chamada de Cabeça de Cachorro, que foi o Plano Cobra. O Plano Cobra foi introduzido na Cabeça de Cachorro para proteger o Brasil da FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, aquelas que faziam, a partir da Cabeça de Cachorro, a introdução da cocaína no país. Mas você pode perceber que é uma região também muito interessante do ponto de vista econômico, principalmente das reservas de urânio, de ouro e de diamante. Tá? Também temos reservas indígenas. Só nessa região da Cabeça de Cachorro, cerca de 30 diferentes grupos étnicos habitam a região. Tá certo? E temos o projeto Civan, que é um projeto milionário aí, né? Projeto Sistema de Vigilância da Amazônia. A empresa responsável por fazer esse monitoramento, na época que ele foi criado, foi a Raytheon, que era uma empresa norte-americana. Tá? Então, uma empresa norte-americana, para quem acha importante a soberania do país, né? Responsável por monitorar a Amazônia. E temos vários outros projetos, como, por exemplo, a Sudam, Superintendência para o Desenvolvimento do Amazonas, né? O PIN, Programa de Integração Nacional, a SUFRAMA, Superintendência para o Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, que é uma zona franca, tá? Depois a gente conversa sobre isso também, a importância da Zona Franca, e assim como outros. O PAC, Plano de Aceleração de Crescimento, que tem construído essas usinas hidrelétricas, o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, e o CIPAM, que não chegou a ser implantado, porque seria uma obra bilionária, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha nos exercícios aí, tá? Vou fazer um batidão com vocês, que senão o módulo vai ficar muito longo. O primeiro mostra o arco do desmatamento, né? Então, bastante concretizado nessa região periférica, né? Fruto do avanço da fronteira agrícola. Então, o que ele vai pedir aqui para a gente? Ó, ele pede, conceitue a Amazônia. Vamos identificar as perguntas, tá? E a Amazônia Legal. Então, duas perguntinhas. Explique os aspectos básicos que diferenciam a delimitação de cada uma delas. Então, cuidado, né? Claro que você não vai colocar toda essa respostona maluca aí. Então, o que a gente pode colocar? O termo Amazônia refere-se ao domínio natural ou domínio florestal do sistema amazônico ou do ecossistema amazônico. Tudo bem? Que é uma área florestal. E daí você pode citar essas características aqui. Beleza? Como um exemplo. Acabou. Já o termo Amazônia Legal refere-se a uma área que está sob jurisdição da Sudam, ou seja, sobre o desenvolvimento da Sudam, sobre a responsabilidade da Sudam, e relação à floresta amazônica no âmbito nacional. Bem? Bom, letra B. Justifique à luz do processo
de ocupação recente da Amazônia, a localização geográfica do desmatamento. Então, você já sabe, encontra-se na área periférica da floresta, onde ocorre a expansão da fronteira agrícola. C. Além da exploração madeireira, quais atividades agropecuárias representam os principais vetores da expansão do desflorestamento? Analise como a dinâmica da expansão dessas atividades gera a ampliação da área desflorestada da Amazônia. Então, o que a gente pode colocar ali? Tá? Que o avanço da fronteira tem provocado a destruição da floresta amazônica. Graças a quê? A exploração madeireira e as queimadas, que são utilizadas, espaço que será utilizado justamente para o desenvolvimento da pecuária e para o avanço da soja. Tá bom? Simplificando bem essas respostas para vocês. Número 2, letra D de dado. Tá? Vou dar uma gabaritadinha, depois se quiser, fiquem à vontade para dar uma lida. Número 3, falando sobre o CIVAM, cujo objetivo é monitorar a região. Tá? Número 4, falando aí um pouquinho sobre a importância da floresta amazônica, o que eu te deixaria para você fazer a leitura desse texto? Porque esse texto é da Berta Becker. Todas as vezes que você vê Berta Becker, você sabe que ela está se referindo à defesa da Amazônia. Tá? Então, alternativa aí, letra C, onde diz a defesa do imenso patrimônio natural representado pelo ecossistema amazônico deve decorrer de sua utilização inovadora e não de seu isolamento produtivo. Ou seja, temos muito que explorar na Amazônia, mas de forma sustentável. Número 5. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio mundial do país está sendo torrado. Por quê? Porque a Amazônia ela é um patrimônio mundial, mas ela é importantíssima do ponto de vista regional, já que ela é uma reguladora do clima e da umidade também. Tá? Você não pode se esquecer que o Enem do ano passado fez uma pergunta mais ou menos assim: por que essa região aqui de São Paulo não é deserto? Ela não é deserto porque ela recebe a umidade da Amazônia. Então, nós temos a contribuição das florestas tropicais com umidade. Tá bom? Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é justamente o avanço da fronteira agrícola com o plantio da soja mecanizada. Tá bom? Número 7, uma pergunta que teria mais a ver com outro módulo, né? Onde o índice pluviométrico está bem distribuído e a temperatura é alta, elevada durante todo o ano. Né? Essa temperatura tem uma pequena variedade de amplitude térmica, referente, então, ao clima amazônico. Número 7. Não se desespere, tá? Essa questão é muito tranquila. A maior integração da Amazônia Legal, a economia, então você já conhece o termo Amazônia Legal, está baseada na estruturação de um sistema de circulação, envolvendo principalmente hidrovias e rodovias, conforme o esquema abaixo. Tá? Com base nesse esquema e em seus conhecimentos, identifique o eixo hidroviário A. Olha, a hidrovia que passa por aqui é a hidrovia do Rio Madeira. Então você só vai colocar isso, hidrovia do Rio Madeira. Analise suas relações com os mercados interno e externo. O que acontece? Aqui em Manaus, nós temos a Zona Franca de Manaus. Então, a hidrovia do Rio Madeira serve para levar os produtos da Zona Franca de Manaus para essas outras regiões, do ponto de vista do mercado interno. E do ponto de vista do mercado externo, ela serve para exportar a soja pelo Rio Amazonas. Então, vamos colocar como isso? Vou colocar simples, ó. O eixo A corresponde à hidrovia do Rio Madeira, por onde se faz a exportação da soja e também fortalece o mercado interno através do transporte dos produtos industrializados da Zona Franca de Manaus. Só isso. Letra B.
rodoviário, o eixo rodoviário, e analise a polêmica em torno da pavimentação dessa rodovia, considerando o impacto ambiental e o impacto social. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Se não tivesse o gabarito aí, eu não ia saber nunca que é a BR-163. Tá? Por quê? Porque eu não sou obrigado a saber, cara, o nome de todas as rodovias. Mas olha, como que eu poderia colocar? Então, olha, a hidrovia, o eixo rodoviário B, refere-se à rodovia Cuiabá-Santarém. Acabou. Qual o impacto ambiental? O desmatamento que ocorre para a construção dessa rodovia. E o impacto social é que a abertura dessa rodovia provoca o quê? O aumento dos conflitos, já que você começa a ter uma série de ocupação ao longo das rodovias, da rodovia, tá bom? Número 8. A questão está relacionada ao mapa e às afirmações apresentadas a seguir. Uso de práticas modernas na agricultura. Você percebe que o Centro-Sul se destaca bastante. Item 1. Sobre o aspecto da modernização, há uma sensível distinção entre Centro-Sul e extremo norte do país. Sensível? Eu acho que bastante, mas tudo bem, né? Verdadeiro. 2. As áreas de predomínio de cultivos comerciais são as que apresentam a maior modernização. Sim. A presença de vazios demográficos é uma das causas da maior modernização agrícola. Não, tem nada a ver vazio demográfico com modernização agrícola, tá? Agora, essa questão é muito interessante e a Unicamp sempre faz isso. Ela traz conceitos novos e é muito legal quando traz conceitos novos. E o texto é da Berta Becker, falando sobre a Amazônia, tá? Então diz aí, a Amazônia é uma das mais antigas periferias do sistema mundial capitalista, ou seja, querendo dizer que ela não está integrada no processo de globalização ainda. Seu povoamento e desenvolvimento se deram de acordo com o paradigma da economia de fronteira, significando com isso que o crescimento econômico é visto como linear e infinito, sendo imperativo sustar esse padrão baseado no uso predatório de suas riquezas naturais e do saber de suas populações tradicionais. Tá? O que se pode entender por economia de fronteira? O que você pode entender? É uma economia que ainda não está totalmente integrada ao sistema capitalista, tá? Mas que poderá vir a ser de acordo com o seu potencial. Letra B. Aponte 2 exemplos de populações tradicionais da Amazônia. Falei lá no começo da aula. Você vai poder citar quem? O caboclo, o seringueiro, né? Você pode mencionar a população indígena e os ribeirinhos. Tudo bem? Só não poderia citar quilombola, porque não tem tantos assim. E essa questão, deixa eu só ver quantos faltam. Mais um pouquinho. Essa questão, uma questão muito legal da Unicamp também, tratando sobre zonas francas. Então, o que é uma zona franca? Zona franca é você propiciar o desenvolvimento de uma região que não tem desenvolvimento através de incentivos fiscais. Deixa eu melhorar. Os caras pegaram lá Manaus, falaram assim, cara, tem nada aqui em Manaus para fazer, vamos criar uma zona franca lá. Então, vou criar uma zona que permita receber incentivos fiscais. Então, deram lá em Manaus doação de terrenos, isenção de impostos, favorecimento de energia, mão de obra, e criaram uma zona franca. E a Unicamp vai te perguntar isso. Qual é a zona franca brasileira? Zona franca de Manaus. Apresente 2 fatores explicativos para a difusão das zonas francas no mundo. Então, qual é a primeira aí, né? Isenção fiscal. Essa é uma das questões que você pode citar, isenção fiscal, né? E você poderia citar o que outra? Mão de obra, tá? Eu colocaria a mão de obra aí, como por exemplo, tá? Agora é interessante que ele coloca aí, né? Que pode ser, uma zona franca pode ser comercial, industrial ou de armazenamento. Letra B. Mencione a principal zona franca existente no Brasil, a Zona Franca de Manaus, e aponte uma intenção do Estado brasileiro ao implantá-la como instrumento de uma política territorial. Qual que é a intenção do governo brasileiro? Levar o desenvolvimento para uma área que não tem. Uma área menos desfavorecida. Beleza? Número 11, letra B de bola. E número 12, letra D de dado. Beleza, povo? É uma aula, assim,
tem muitos itens importantes. Eu gabaritei alguns exercícios, porque eu acho que tem que ficar um pouco a livre escolha de vocês também, tá? O que vocês vão querer aí para vocês de importante. A gente vai dando os direcionamentos. Você já percebeu que as regiões são importantes, que tem muitos dados. E nessa aula eu precisei me remeter a alguns aspectos da frente 1, que já foi trabalhado com vocês, então fica mais tranquilo. Beleza, povo? Ó, grande beijo para vocês. Fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau. Em pé.